Eu quero agradecer desde já ao João, o gerente da Anatel, que calorosamente nos recebeu no seu gabinete há dias atrás, recebeu esta presidente, recebeu o vereador Márcio Guilde e a José Carla Signori, que é a presidente também do Sindicato dos Trabalhadores. Então, nós, senhor João, queremos agradecer e temos muitas perguntas, tenho certeza que nossos vereadores estão ansiosos até, porque passamos em vários locais aqui do nosso município, principalmente no interior, e sabemos do problema que tem. Então, eu passo desde já a palavra, todos os vereadores vão falar, mas passo a palavra ao vereador Márcio Guilde, que esteve presente comigo lá em Porto Alegre, para que faça a sua primeira pergunta. Senhora Presidente, cumprimento a todos os vereadores, a nossa comunidade que prestigia a nossa sessão. É evidente que um cumprimento muito especial ao senhor João Bettoni, inclusive que tem um vínculo com a nossa região, conhecedor da realidade econômica das nossas comunidades, e dizer que é evidente que é um dia muito especial, senhora Presidente, pela Câmara de Vereadores, porque as demandas relacionadas à questão da infraestrutura tecnológica na área da informação é um tema central, juntamente com outras demandas da área da infraestrutura da nossa sociedade. Por isso, dentro da competência legal da Anatel, creio que existe uma demanda, uma necessidade que é histórica aqui da nossa região, da nossa comunidade, na área da telecomunicação, especialmente no que se refere ao sinal do celular, né, do telefone móvel. Mas também considerar, senhor João, que há uma necessidade também muito grande das nossas comunidades, que se trata da responsabilidade, da manutenção das linhas que foram construídas em parceria com os agricultores, com as famílias, e que hoje não fazem parte das áreas básicas, que hoje são os ramais fixos, que hoje estão nas comunidades e que hoje não existe uma competência de manutenção por parte das operadoras. Então, são temas que são fundamentais para o desenvolvimento das nossas comunidades, e hoje é um problema que o senhor é conhecedor, porque justamente quando o senhor nos recebeu lá em Porto Alegre, a gente percebeu a responsabilidade do senhor, o conhecimento que o senhor possui, e prontamente nos atendeu o convite de vir à Câmara de Vereadores, que o senhor também possa explanar qual é a atribuição das operadoras, da Agência Nacional enquanto regulamentadora do sistema, e que acredito, sim, que sob o ponto de vista de um processo gradativo, muitas das demandas que hoje são fundamentais serão equacionadas. E, portanto, cumprimentar, antes de mais nada, né, a todos que se fizeram presente, porque é um tema de desenvolvimento que envolve não só as operadoras, mas e muito o futuro das nossas comunidades, tendo à disposição a questão da tecnologia, à disposição da juventude, da família rural e do desenvolvimento. Então, é evidente que é muito importante, é simbólica a sua presença no nosso município, justamente porque é um tema que há muitos anos a gente vem demandando a qualificação e a melhoria de todo o sistema. Então, era isso, senhora Presidente, e que a gente vai também, dentro da conversa, que a gente possa interagir também, que é muito importante. A palavra está com o senhor João. Bem, eu inicialmente quero cumprimentar a todos os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, na pessoa da vereadora presidente da Câmara, Maria da Glória Menegoto, que, como ela falou, esteve lá em Porto Alegre, na sede do nosso regional da Anatel, acompanhada do vereador Márcio e da presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a José Carla. Quero cumprimentar os presentes, todos, e me colocar à disposição
para que a gente possa, nessa reunião, esclarecer uma série de questões com relação à regulação e à fiscalização das telecomunicações aqui no Rio Grande do Sul, em especial na cidade de Farroupilha. Eu quero deixar os senhores, que eu vou ficar à disposição aqui, os senhores comandam. Eu preparei uma exposição, hoje pela manhã, rapidamente, uma série de slides, que talvez, eu fazendo uma exposição inicial, eu já consiga responder a maioria das questões. E ficaria à disposição dos senhores, por quanto tempo desejarem, para responder, se assim acharem. Senão, nós podemos bater um papo e deixar a apresentação de lado. Para mim também eu fico à disposição, como quiserem. Acho que vamos ver os slides. Então tá, vamos fazer rapidamente, eu vou passar naquilo que mais interessa. Eu coloquei aí como título, achei que falaram mais na reunião lá, os problemas que tem aí de telefonia móvel e banda larga, mas podemos falar de telefonia fixa ou dos mais de 100 modalidades de serviços de telecomunicações que a Anatel regula e que fiscaliza também. Então, por favor. Bem, a Anatel, os senhores conhecem, é o órgão regulador, é a autoridade administrativa independente, com competência para organizar a exploração dos serviços de telecomunicações do Brasil, assegurar o equilíbrio e a harmonia entre, de um lado, as políticas públicas, de outro lado, a relação de consumo. As políticas regulatórias que a Anatel tem que fazer esse equilíbrio, porquanto que, de um lado, nós temos das políticas públicas, as políticas de Estado e as políticas de governo. As políticas de Estado, elas são independentes de partido político, enfim, e as políticas de governo, cada governo tem as suas políticas. De outro lado, nós temos das relações de consumo o direito dos usuários e a atividade dos investidores, as prestadoras de serviço. Vamos passar? As atribuições, as principais atribuições da Anatel, especificamente, representar o Brasil em organismos internacionais, implementar as políticas para o setor, regulamentar e fiscalizar os serviços e redes. Os senhores há pouco já citaram aí os problemas que tem as redes. Concessões de serviços em regime público, nós vamos ver depois a diferença que tem a autorização de serviço em regime privado. Enfim, tem uma série de outras atribuições que estão aí colocadas. Vamos adiante. Vamos colocar aqui uma diferenciação que tem serviços de telecomunicações e serviços de valor adicionado. O serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de transmissão, emissão ou recepção por fio, rádio, eletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, que símbolos, sinais, imagens, etc., que trazem ou informações de qualquer natureza. E o serviço de valor adicionado é exatamente, o nome já diz, são serviços que utilizam o serviço de telecomunicações para colocar o seu serviço, como, por exemplo, as prestadoras de serviços de internet. É importante que se defina bem o serviço de telecomunicações de interesse coletivo entre públicos e privados, porque são obrigações diferentes. No regime público, as operadoras são concessionárias, elas têm concessões do poder público. Então, elas têm a telefonia local e longa distância nacional. No caso do Rio Grande do Sul, a nossa concessionária é hoje a Oi, Oi Brasil Telecom. Tem obrigações de continuidade, de universalização, e as concessionárias em todo o Brasil praticam tarifas. As tarifas são reguladas pela Anatel, pelo órgão regulador. E o que é prestado em regime privado, que são as espelhos de telefonia fixa, são as espelhos, as prestadoras de serviço de telefone fixo, que não são concessionárias, o serviço móvel pessoal, então as 4 operadoras que operam o serviço móvel pessoal, que é o celular, elas prestam em regime privado
de interesse coletivo o serviço de telecomunicações. E tem uma série de outros serviços, né, que os senhores conhecem também, toda a radiodifusão, que é rádio e televisão, móvel especializado, limitado, radioamador, enfim, uma série de mais de uma centena de serviços de telecomunicações que são regulados e fiscalizados pela Anatel. Por favor. Outro serviço é o serviço de comunicação multimídia, né, tem uma resolução, aliás, os senhores podem, no site da Anatel, que vai ficar aí no final, os senhores todos devem conhecer, está tudo aquilo que a Anatel regula, fiscaliza, todos os atos, inclusive do Conselho Superior. A Anatel é um órgão totalmente transparente, está todos os contratos de telefonia fixa, móvel, enfim, está tudo à disposição de qualquer cidadão no nosso site na internet, né? O serviço, por exemplo, de comunicação multimídia é um serviço fixo de telecomunicação de interesse coletivo, prestado em âmbito nacional, em regime privado, possibilita a oferta e capacidade de transmissão, emissão, recepção, informação, multimídia, utilizando qualquer meio, tá, dentro de uma área de prestação de serviço. Esse serviço de comunicação multimídia é regulado pela resolução 272, né, que distingue-se do serviço de telefone fixo comutado, do serviço de radiodifusão, do serviço de TV a cabo, MMDS e DTH. Tem proposta do novo regulamento de serviço de comunicação multimídia e outorgas são regionais. Mas agora então nós temos aí o serviço de móvel pessoal. O serviço móvel pessoal, todos os estados, como de resto o nosso estado, é servido. O cenário que foi colocado quando foi privatizado o sistema de telecomunicações, foi privatizado em 97, a lei 9472 é de 97, né? Em 98, os senhores lembram que foi privatizada a nossa CRT aqui, em julho de 98, né? E a partir dessa data da privatização, os estados todos foram disponibilizados, a Anatel colocou 4 bandas, a banda A, B, D e E. E essas bandas foram feitas leilões e todos os estados, então, na telefonia móvel, serviço móvel pessoal, que é o serviço celular, tem 4 prestadoras de serviço. É uma relação que tem, então, a prestadora para com os usuários, e o usuário, então, é uma prestação de serviço em regime privado, elas não têm aquelas obrigações que tem na telefonia fixa, a concessionária, mas tem algumas obrigações. Então, hoje nós temos 15 milhões, mais de 15 milhões de terminais móveis. Tá? Nós, pelo IBGE, nós sabemos que temos em torno de 11 milhões de habitantes, então nós já temos 141 terminais para cada 100 habitantes. Já a nossa média no Rio Grande do Sul é maior do que a média nacional. A média nacional está em torno de 120 e poucos, e nós aqui no Rio Grande do Sul estamos com 141, então é a sétima maior teledensidade do país. Eu peguei os dados aí de fevereiro, né, agora passado, né? Então, só para dar uma ideia do volume que assumiu a telefonia celular. Em 98, não sei se vocês lembram, que quando foi privatizada a CRT, nós, entre telefonia fixa e móvel, nós tínhamos toda a história da telefonia, 1 milhão de telefones. 1 milhão até 98. E de lá para cá, nós acrescentamos mais 16 bilhões, então, né? Que chegou a 17, em função exatamente dos investimentos, né, que as empresas fizeram, que assumiram esses compromissos quando arremataram nos leilões as frequências essas. Bom, as principais características do SMP, que é o Serviço Móvel Pessoal, estão na Resolução 477 de 2007, que é o regulamento que regula o Serviço Móvel Pessoal. A prestação, nós já vimos que é feita em regime privado, é baseada nos princípios constitucionais da atividade econômica, por isso mesmo é que tem 4 operadoras em cada estado, para que possa haver concorrência, para que caia o preço e melhore a qualidade, e tem a mínima intervenção nas condições pactuadas e transcritas nos termos de autorização. Os compromissos de abrangência. Então, aí está uma das dificuldades que nós temos no meio rural, fora das cidades, né? Acontece que
a obrigação de abrangência da telefonia móvel é de ela atender. A operadora que passa a atender um município, no caso de Farroupilha, nós vamos ver depois aí, eu tirei do site, como os senhores podem verificar depois, tem as 4 operadoras atendendo aqui, já com o 3G, com a terceira geração. Tá? A operadora, quando passa a atender um município, ela é obrigada a atender no mínimo 80% da área urbana. Então, dentro do perímetro urbano dos municípios, ela tem que atender no mínimo 80%. E então, o seguinte, quando foi feito o leilão do 3G, que foi feito lá em 2009, foi colocado como marco, abril de 2010, que todos os municípios teriam que ser atendidos com a telefonia. Na época, nós ainda tínhamos 124 municípios que não eram atendidos com telefonia, nem a sede. 144 municípios não eram atendidos ainda com a telefonia celular. Então, quando foi feito o leilão dos 3G, a Anatel colocou a obrigação das 4 operadoras que arremataram aquelas frequências de elas atenderem todos os municípios até abril de 2010, o que realmente aconteceu. Quando foi feito, então, o leilão que foi em abril de 2008, aliás, o do 3G, as operadoras assumiram uma série de obrigações para atender, primeiramente, os municípios com mais de 200 mil habitantes, depois, passados 5 anos, 50%, etc. Pode passar o slide, porque aqui em Farroupilha nós já temos. Aí está o quadro, nós temos banda larga móvel, está lá o número de 4 milhões, mais de 4 milhões. A cobertura nós temos em 377 municípios. E aqui está o quadro, então, das operadoras no município de Farroupilha, com atendimento de 3G, e quando foram implantadas. A data aí de operação, a mais antiga foi aí a Vivo, de 99, depois veio 2008, 2010 e recentemente, 2012, 2012, passou a atender também a TIM Celular, que foi a 4ª operadora que passou a atender aqui o município. Agora, é uma notícia boa, não por conta de Copa do Mundo. O pessoal fala, mas vai 4G só por causa da Copa do Mundo. Não é por causa disso. Porque o país está avançando e a tecnologia também avança. Então, a operação, o leilão da 4ª geração da telefonia celular, 4G, quando a Anatel fez esse leilão, ela embutiu aqui na última linha, nós estamos vendo aqui, o 450 MHz, uma faixa de uma frequência muito baixa. Porque a telefonia 4G, ela opera numa frequência muito alta, 2,5 GHz. O que significa isso? A frequência quanto mais alta, maior a dificuldade da distância de alcance. Então, para terem uma ideia, a telefonia 4G, as antenas, as ERBs, as estações radiobases, que a distância uma da outra, ela tem que ter no máximo 300 metros, porque senão o sinal não escapa de uma antena para outra. Quando o celular, a pessoa está se movendo com o serviço, com o seu terminal, se não tem uma antena logo a 300 metros, ela não pega. Então, o que fez a Anatel? Ora, os senhores vão ter que, certamente, regular isso aí, porque vão ter que se multiplicar as antenas do município para que se atenda a telefonia de 4G. Mas a Anatel embutiu, então, nesse leilão aí, para as operadoras que arremataram essa frequência para operar no 4G, foram obrigadas a levar essa frequência baixa de 450 MHz. Por quê? Aí a Anatel fez também uma série que as operadoras assumissem uma série de obrigações exatamente para levar a telefonia celular além do perímetro urbano, das obrigações que ela tem hoje, do perímetro urbano das cidades. Então, com essa frequência, que essa frequência ela não vai só 400, 300 ou 400 metros, essa frequência anda até 50 quilômetros, às vezes dependendo da configuração do solo. Então, com isso,
há uma série de obrigações, veja que o último item aqui está colocado, até 31 de dezembro de 2015, que é o final das etapas, as áreas rurais em até 30 quilômetros de onde termina a periferia dos municípios do município, né? Nós vamos ter a 30 quilômetros, daí em linha reta, evidentemente, tem que ser atendido o sistema de voz e dados. Então, nós vamos ter 30... Pode passar, por favor? Olha aqui, o compromisso de abrangência nessas frequências até 30 do mês de junho do ano que vem, pode ter que atender 30% dos municípios brasileiros, até 30 quilômetros além de onde termina hoje o perímetro urbano dos municípios. Então, nós vamos ter realmente aí um atendimento, uma carência que existe no meio rural e nas estradas mesmo, quando se sai dos municípios, que fica faltando o sinal do celular. E até 31 do mês de dezembro de 2014, 60% dos municípios, e até 31 do mês de dezembro de 2015, todos os municípios brasileiros, então, vão ter que estar atendidos com essa área ampliada, então, até 30 quilômetros além da sede dos municípios. Por favor. Eu posso colocar aí alguma coisa a respeito de banda larga? Os senhores falaram aí de banda larga, já antes da reunião. Quando foi feita a fusão da Oi e a Brasil Telecom, esse ato de anuência, que está aí foi o ato 7828 de 2008, a Anatel obrigou com que a oferta comercial de banda larga pela Oi, em todas as sedes municipais, a partir de outubro de 2011, ela teve que ofertar o sistema que ela utiliza de banda larga para todas as sedes dos municípios. Programa de banda larga nas escolas, os senhores conhecem, né? A instalação de infraestrutura de rede para suportar a conexão de internet e velocidade em todos os municípios brasileiros de alta velocidade, conexão à internet com no mínimo 2 mega de todas as escolas públicas urbanas de ensino fundamental e médio e de formação de professores até o serviço 31 de 12 de 2025, tem um aditivo que está aí colocado. Pode passar que deve ter uma planilha aí. Aqui está do município de Farroupilha, tirei do site as escolas que estão servidas aqui no município com a banda larga, no mínimo 2 mega, como está aí. Tá? Por favor. No plano geral de atualização da regulamentação, a Anatel, no ano de 2011, também colocou as resoluções 575 e a 574, que regulamentar a qualidade do serviço móvel pessoal e a comunicação multimídia. Então, nós tivemos aqui com metas de atendimento, índice de desenvolvimento, de desempenho, de atendimento, a inclusão, esse IDA, por exemplo, no site da Anatel está ali o desempenho, os senhores podem entrar, inclusão de indicadores de qualidade percebida, a Anatel disponibilizou para usuários de banda larga um equipamento para instalar nos seus computadores em todo o Brasil, por amostragem, então, para verificar realmente a velocidade da banda larga que chega, medição de parâmetros de oferta, esse software de medição que foi disponibilizado em todos os municípios brasileiros para que a Anatel, ou seja, o usuário veja a velocidade percebida pelo próprio usuário para verificar se está sendo cumprido. A velocidade da banda larga, isso aí interessa, mas em resumo, a velocidade da banda larga, ela, na média, ela tem que atender 60% no primeiro ano. Então, no caso, hoje, a latência ela tem que ser atendida, no mínimo, os picos da velocidade contratada pelo usuário na banda larga, nos picos, ela não pode ser menos que 20%. E, na média, no mínimo 60% da velocidade contratada. Isso aí também, indicadores de rede, no caso, pode passar. O site da Anatel, www.anatel.gov.br, está
tem no site da Anatel todos os serviços, todas essas obrigações estão no site, à disposição de qualquer cidadão. E o atendimento da Anatel, nós temos o serviço de call center, que é 1331, e para deficientes é 1332. Aí está o site para o espaço do cidadão, onde qualquer cidadão pode entrar, fazer suas reclamações ou pelo site www.anatel.gov.br. Porto Alegre nós temos a sala do cidadão para atendimento pessoalmente, por carta, por fax, nesse endereço que aí está, Princesa Isabel 778, no bairro Santana, está aí o nosso CEP e o nosso fax para atendimento. Então, de qualquer forma, o cidadão pode chegar em qualquer orelhão, não precisa andar hoje, já há muito tempo, né, nenhum cidadão precisa andar mais do que 300 metros para acessar um orelhão em qualquer cidade do Brasil. É uma obrigação imposta na telefonia fixa. Eu aproveito para... As obrigações da telefonia fixa que eu não falei aí são das concessionárias, no nosso caso, Brasil Telecom. Qual é a obrigação? Toda localidade que tenha mais de 100 habitantes, então localidade, o senhor sabe, é um núcleo de uma população que tem aí 30 casas pelo IBGE, 30 casas já dá 100 pessoas, né? 3,5 pessoas, por aí. Então, tem uma comunidade que tenha 30 casas, enfim, 100 habitantes, tem que ter no mínimo, tem que ser atendida por um orelhão, um TUP, um telefone de uso público. E a localidade com 300 habitantes tem que ser atendida com telefonia fixa individual. Quer dizer, o cidadão que está lá morando num núcleo que tenha mais de 300 habitantes, ele tem o direito de exigir telefonia para ele, particular. As pessoas têm que atender, os usuários que tiverem interesse, a prestadora tem que atender. Então, essas são obrigações das concessionárias com a telefonia fixa. De maneira que essas obrigações de continuidade de serviço e as tarifas praticadas são reguladas pela Anatel através de índices, né, que também estão no site da Anatel. Eu, rapidamente, era isso que eu queria colocar e fico à disposição, então, para esclarecer as dúvidas que tiverem. Aí fico à disposição dos senhores. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. A palavra está com o vereador Lino Trois. Senhora Presidente, senhores vereadores, queria saudar o diretor regional, gerente regional da Anatel, o senhor João Jacob Bertoni. Nós criamos uma comissão especial aqui na Câmara de Vereadores e essa comissão especial tinha por finalidade fazer a tomada de informações acerca da qualidade do serviço de telefonia móvel, telefonia fixa, internet, mais energia elétrica e também planos de saúde. No que se refere à telefonia, e nós circulamos pelas comunidades do interior, eu vou citar como exemplo, nós temos uma sede de um distrito que se localiza mais ou menos em torno de 15 quilômetros daqui. O vereador José Mário, que mora na localidade de São Marcos, deve saber exatamente qual é a distância. Em torno de 15 quilômetros, e no meio do caminho há uma comunidade chamada Comunidade de São Marcos. As duas comunidades nos apresentam, essas duas comunidades apresentam dois problemas. A primeira delas, o primeiro dos problemas é o seguinte: foi prometido há 14 anos um aumento da área básica e esta área básica não foi aumentada. Ficou na promessa de aumentar a área básica e ela ficou na promessa. 14 anos que os moradores estão esperando. No que se refere à telefonia fixa, existe um sistema de transmissão de energia elétrica localizado a menos de 10 quilômetros do município do centro urbano e que a prestadora de serviço de energia elétrica não demora muito para atender porque a telefonia móvel não atende dali para adiante. Ou seja, se a telefonia funcionasse melhor,
se teria, ao invés de tirar, de interromper o fornecimento de energia elétrica de São Marcos até o final do município, que são mais 15, 18 quilômetros, se interrompe toda uma sistemática de energia elétrica por falta de um telefone celular compatível com as informações que a empresa de energia elétrica necessita. Essas informações nos têm prestado e nos têm perturbado, porque a qualidade do serviço, aonde o morador está fora da área de abrangência, é de péssima qualidade. Por quê? Redes antigas, o senhor veja que há 14 anos se prometeu, ou seja, 14 anos atrás já existia deficiência, e há 14 anos as operadoras estão sem prestar uma solução digna para as comunidades. Então, acho que esse sistema de transmissão, ou conexões que oxidaram, enfim, uma série de problemas. Eu acho que a Anatel poderia, eu não sei qual é o poder, mas fiscalizar, fazer com que essas empresas de telefonia fixa, porque é baseado nela que vai se fazer todo o sistema de emissão de nota fiscal eletrônica e outros serviços que estão à disposição do cidadão, e num futuro bem próximo, nós teremos seguramente as notas eletrônicas também dos nossos agricultores. Uma questão apenas de tempo, é o que se informa. Aonde, como se vai ter uma solução para este morador? Lá da linha Jacinto, segundo distrito do município, que está há 14 anos reivindicando um aumento da área básica. O que esse cara vai fazer? A Anatel pode fazer alguma coisa para ele? Obrigado. Bem, como eu falei, as obrigações, no caso da banda larga, das concessionárias, são obrigações que estão contratuais. Existe uma série de reivindicações de todo o país com relação a chegar, principalmente no meio rural, para atendimento com banda larga, né? A banda larga, ela realmente, hoje, as cidades todas, o comércio, a indústria, está trabalhando com a nota eletrônica. E há necessidade da banda larga para que essas notas sejam emitidas. Agora, no sistema regulatório brasileiro, o órgão regulador, que é a Anatel, ela regula e fiscaliza exatamente todas as obrigações. Nós não temos, quando foi feita a fiscalização da universalização, por exemplo, da telefonia, nós andamos em todos os municípios do Estado aqui, através dos nossos fiscais, nós temos 35 fiscais, engenheiros e técnicos que estão permanentemente andando, fazendo essa verificação, e também nós fizemos a fiscalização de maneira a pegar os registros das operadoras, são as chamadas fiscalizações sistêmicas, que todos os anos nós fizemos sistematicamente com os registros, né, que estão nas operadoras e também localmente. Então, de maneira que as redes, inclusive, elas são fiscalizadas. E nós, quando verificamos que a deficiência, tanto de universalização, que não atinge os locais, quanto a deficiência de rede, qualidade do serviço, nós temos agido. Veja que a Anatel já impôs várias multas às operadoras pela qualidade do serviço. Os senhores acompanharam pela imprensa, por exemplo, na telefonia móvel, a Anatel, no final do ano passado, suspendeu a venda de chips de operadoras por conta de que caiu a qualidade do serviço. E nós estamos monitorando permanentemente. Então, de maneira que vocês poderão todos se surpreender, mas eu posso dizer que nós, pela má qualidade do serviço, enfim, por descumprimento de obrigação, operadoras de telecomunicações, no conjunto todo, aqui no Estado, nós já multamos em mais de 200 milhões de reais
operadoras de serviços de telecomunicações aqui no Estado. A última vez que eu tirei já estava em 230 milhões só no que compete à regional aqui do Rio Grande do Sul, por deficiências. Essas multas não significa que a operadora possa continuar praticando esse tipo de serviço deficiente. A Anatel tem cobrado, mas nós não podemos também ir além daquelas obrigações que foram assumidas e que estão pactuadas nos contratos.